Cara, imagina um jogo em que simplesmente o apocalipse já tivesse começado, mas em vez dele terminar no curto período de tempo, ele simplesmente estagnou. O céu se abriu, os mortos se levantaram, o mundo parou de girar, aquela coisa toda que estão nas inscrições bíblicas, mas no lugar de um fim totalmente violento, explosivo, tudo empacou e parou de andar. O planeta entrou num colapso silencioso. Os anjos meio que desistiram e a humanidade também desistiu, só que de acabar. E o fim do mundo virou um problema administrativo. Essa é basicamente a premissa de Sancticide, um jogo em que o apocalipse simplesmente empacou. E eu queria convidar todo mundo aqui para assistir esse quadro novo do canal, em que eu vou dar espaço para jogos poucos conhecidos e que eventualmente eu vou estar recebendo aqui. Então gostaria de agradecer a Red Square Games por ter mandado a chave do jogo, que está em acesso antecipado, mas mandaram a chave totalmente de graça para poder criar conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado, galera, tamo junto. Então é isso, bora lá. Sancticide é um jogo de ação em terceira pessoa com combate corpo a corpo intenso com elementos Souls-like, ambientado em um mundo pós-apocalíptico bíblico. Com elementos de roguelite e batalhas dinâmicas, ele mistura estratégia, brutalidade e um toque de humor sombrio num cenário onde o céu literalmente caiu, mas ninguém soube o que fazer depois. Você joga como Ezequiel, um novo recruta do corpo de coletores de pecados, e o seu trabalho é cobrar dívidas espirituais, julgar pecadores e tentar sobreviver no meio dessa bagunça toda. O jogo é fortemente inspirado na série de livros poloneses Komornik e convida você para participar dessa loucura criativa inspirada nas passagens bíblicas. No universo de Sancticide, o apocalipse até chegou, mas ele fracassou. A humanidade estava numerosa demais, os cavaleiros do apocalipse ficaram obsoletos e os anjos não tinham mais motivação. E a solução foi criar anjos apócrifos, seres que pensam como humanos, mas até eles perderam a paciência. Então eles terceirizaram a destruição para um novo tipo de agentes, os coletores de pecados. Pessoas como Ezequiel, que perderam tudo, venderam suas almas e agora caçam os devedores, mortais marcados para o julgamento divino. E a sua missão é simples, limpar o mundo mesmo que esteja além de qualquer salvação. No gameplay, Sancticide entrega combates brutais e técnicos. Aqui o posicionamento e a consciência espacial e a leitura dos inimigos fazem toda a diferença. Você vai lutar contra fanáticos, aberrações, blasfemos, cada um com estilos e fraquezas únicas, como se estivesse num jogo de xadrez em tempo real ali, de luta. Mas além disso, você pode usar o cenário a seu favor. Pode jogar os inimigos em armadilhas, de penhascos, esmagar eles com destroços ou mesmo tentar fugir dessas situações insanas. E um dos destaques do jogo também vai para os poderes púrpura, uma energia divina que permite manipular objetos inimigos, alterar o tempo, perceber a ameaça antes que elas apareçam, imbuir espada, dar tipo um empurrão da força que nem Star Wars. Enfim, várias habilidades. Então, combinando isso com o seu arsenal sagrado, que inclui lanças, gládios e outras armas impuras, você tem aqui um jogo com vários elementos de vários gêneros que vai te oferecer um gameplay interessante e variado. A cada morte você aprende mais um pouco e a cada nova tentativa, novas possibilidades vão se abrindo. A morte em Sancticide não é necessariamente um castigo, ela faz parte do aprendizado. Você experimenta habilidades, personaliza armas e coleta itens para criar o seu próprio estilo de jogo. E o interessante é que, além das armas brancas, também existem armas de fogo que podem ser coletadas. Então o jogo ganha uma dinâmica bem interessante. E além disso, a narrativa se entrelaça com o gameplay. As escolhas de equipamento, missões secundárias e até os diálogos mudam de acordo com os itens que você carrega, usa e consome. E o mundo de Sancticide é basicamente um mundo esquecido por Deus e pelos homens também. Aqui nada é totalmente puro ou totalmente impuro, né? Tudo gira em torno do conceito de kosher. Você será julgado pelas suas ações, armas, palavras e até pelos lugares por onde você passa. Esse sistema afeta quests, inimigos, facções e até o acesso a certas áreas. É como viver numa distopia espiritual, onde cada detalhe pode te levar à redenção ou mesmo à condenação. Algumas considerações a fazer aqui nesse início que eu achei bem interessante. Primeiro, aqui ó, esse ser aqui com esses círculos, esses aros passando ao redor dele, está muito próximo da descrição bíblica dos anjos, né, que a Igreja Católica por muito tempo fez a gente acreditar que eles eram como homens, né, nas representações e tal.
homens europeus, brancos ou crianças assim com asas, mas na verdade, segundo a descrição bíblica, os anjos estão mais para esses seres assim sem forma exata. Tem alguns anjos que são descritos na Bíblia como que tem 4 cabeças, uma cabeça de leão, uma de touro, uma de homem, muitos pares de asas e tal. E são descrições assim que causam medo e tal. E aí essas descrições estão muito longe das representações que a igreja manteve. Isso eu achei um ponto bem interessante. Esse jogo aqui me pegou um pouco pela temática dele, né? Explorar o apocalipse bíblico acontecendo, não de uma forma instantânea, onde o apocalipse é um grande acontecimento, que tu é o herói e vai lá e impede alguma coisa assim, mas que tu faz parte de uma sociedade que está vivendo esse apocalipse. E aí é tudo baseado em manipulação da palavra, em estabelecer como que vão ser usadas, como vão ser essas adaptações. Eu achei bem interessante. A respeito do gameplay, ainda achei o jogo um pouco inicial demais, digamos assim. Ele ainda é bem travado, as animações ainda precisam melhorar um pouco, mas eu achei a proposta muito interessante, até porque ele mistura, né, elementos de jogos Souls-like com jogos de ação e tiro em terceira pessoa, né, fora crafting e sobrevivência. Então é um jogo que ele tem o potencial de agradar muitos públicos de uma vez só, né, além da temática que é interessantíssima. Acho que esses são os pontos fortes aqui de Sunnyside, mas para além disso, a temática eu gostei muito da adaptação e tudo, e esse ambiente que oscila entre o trevoso, o asco que a ambientação causa e essa coisa mais naturalista, quase que bucólica aqui, inspirada na Grécia, né, com essas armaduras, na Grécia não, na Roma, né, inscrições aqui, um grande templo. É um contraste muito interessante que esse jogo pode trazer. Se ele for melhor acabado, tiver um refinamento ali, ele for melhor desenvolvido, eu acho que ele tem um potencial bem grande mesmo. A proposta parece interessantíssima, eu gostei bastante. Queria agradecer mais uma vez pela chave, muito obrigado por terem mandado com antecedência. E se gostou do vídeo, deixa o like e comenta aqui o que você achou de Sunnyside. Grande abraço, até o próximo vídeo.